Salve, salve nação rubro-negra. Ontem, na final da Supercopa, o Flamengo foi derrotado por 2-0 para o Corinthians. O título acabou ficando para o Timão. Mas será que o Flamengo foi prejudicado na expulsão ontem do seu jogador? Vamos ouvir aqui o que disseram os comentaristas do Sport TV, do Redação Sport TV, e também o que disse o técnico Felipe Luiz. Tá na hora de mostrar também as aspas do Felipe Luiz, que não é justo dizer que ele focou nisso, mas repercutiu muito o que ele falou sobre a decisão da arbitragem. Quando a vitória não vem, ou melhor, o resultado não vem, se começam a procurar desculpas ou culpados, e não é assim. Os dois times estão num começo de temporada, os dois times estamos ainda alcançando a melhor forma física, mas a verdade é que a minha equipe acabou com um a menos o segundo tempo todo praticamente no campo do adversário. É importante deixar claro que nós não vamos ganhar sempre, a expectativa é muito alta, com certeza, queríamos vencer hoje. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, não sei se já tinha acontecido em algum outro lugar, mas nunca tinha visto algo assim. Porque os jogadores ficaram esperando no campo e voltaram para o vestiário, como que o lance foi revisado. Então preparamos todo o plano para jogar 11 contra 11. Depois, quando eu vi que ele foi para o VAR, que já poderia acontecer, já comecei a pensar numa estratégia de algum recurso para tentar jogar melhor, e o time conseguiu ainda ficar com a bola, tentar empurrar o Corinthians para a área deles o máximo possível, mas com certeza melhor não falar. Não quero dar desculpa da derrota, não quero falar nada disso, dar desculpa nenhuma, mas nunca tinha visto. Quando a gente acha que está diante de uma situação inédita, né, tem dois recursos, a memória externa, né, e o PVC, que se lembra. Né? E hoje, na participação dele na Rádio CBN, diz que em 2018, no Campeonato Alemão, teve um ato que mandou os times voltarem do vestiário. Não foi exatamente igual, mas ele tinha encerrado o primeiro tempo, os times foram para o vestiário e aí o VAR chamou para rever um pênalti. E ele parece que tinha sido na jogada final, né? Para que isso... Ele interrompeu o intervalo dos jogadores. Ele interrompeu e mandou chamar. Entendi. Volta, bota o uniforme, quem já tirou a chuteira, calça a chuteira, vem para cá que é para bater um pênalti. E o pênalti foi convertido. Então, exatamente assim também, eu não sei se já teve, mas a gente não viu, né? Ninguém aqui vai lembrar. Que nunca viu ontem. O PC Oliveira também nunca disse que nunca viu. Agora, está na regra, a CBF divulgou uma nota esclarecendo que essa imagem aí, a imagem conclusiva, apareceu depois que os times tinham ido para o vestiário. Por isso a decisão foi esperar a volta para que o árbitro pudesse consultar o VAR e aí tomar a sua decisão. Essa é a nota da CBF que explica, com outras palavras, isso que eu estou dizendo aqui agora. É um protocolo ruim porque atrapalha os dois times, né? Não só o time que teve o jogador expulso, porque um vai preparar o time para jogar 10 contra 11 e o outro o contrário, né? O Dorival também ia preparar o time dele para jogar 11 contra 10, claro. Tira essa decisão do intervalo, né? Você teria... Sim, você teria a oportunidade... 15 minutos para pensar nisso. Teria permitido, e só para esclarecer assim, porque ontem surgiu logo isso. Pô, o Felipe Luiz poderia ter tirado o Arrascaeta o Carrascal do jogo, e aí ele não seria expulso. Não, gente, não funciona desse jeito. Porque uma substituição precisa ser autorizada pela arbitragem. Então, na hora, por exemplo, que subisse lá, vamos imaginar que o Carrascal fosse sair do jogo e entrasse o Bruno Henrique. Na hora que subisse a placa para entrar o Bruno Henrique, não, calma. O Bruno Henrique não voltaria simplesmente no intervalo no lugar do Carrascal. Já saiu o Carrascal e eu entrei. Não, nada disso. Tem que passar pela mesa. Tem que esperar o jogo, tem que esperar os times voltarem. Isso. E antes do jogo ser reiniciado, o árbitro autoriza a entrada do jogador no campo. É isso. Agora, gente, com relação à decisão... E eu acho não dá para questionar. Não dá para questionar. Um soco na cara. Tem gente tentando focar na ideia da força. Da intensidade. Gente, o gesto é aqui de punho cerrado. É porque aquela história, né? Assim, gente, isso aí não precisa tirar os dois dentes. Isso. E também não precisa fazer o carinho. É atitude. É um movimento, é atitude. É o ato de você ter feito isso. Pode ser leve ou pode ser forte, mas a atitude aqui não pode ser feita. E para mim é um ponto de atenção do Flamengo para essa temporada.
O Flamengo tem alguns jogadores que já se envolveram em lances assim. O Pulgar na final da Libertadores, maior exemplo disso. Claro, não foi expulso, né? Correu um risco gigantesco. O Pulgar ontem, no primeiro tempo, ele tira uma bola com o pé e deixa o braço no Memphis, completamente desnecessário. Estava numa pilha muito acima da ideal para um jogo desse nível. Pilha de cometer faltas desse jeito. O Pulgar, ele é um cara, é um jogador que várias vezes exagera na força, nas faltas, o Pulgar. O Plata foi expulso contra o Racing, não é a primeira vez. O Carrascal já teve lances assim no Flamengo, não foi expulso, mas ele é muito marcado no River por causa de uma expulsão dele contra o Palmeiras na semifinal da Libertadores 2020, que ele chuta o Gabriel Menino com as duas pernas, chuta com a direita e com a esquerda enquanto o Gabriel Menino está no ar, porque ele perdeu a cabeça, o Gabriel Menino tinha feito um domínio de letra, uma bola que veio pelo alto. Então, é um ponto de atenção para o Flamengo. Acho que o Pulgar é o maior ponto de atenção desses. O Pulgar deveria ter sido expulso na final da Libertadores. Um jogo parado, né, completamente fora de qualquer explicação que ele fez ali. O Carrascal ontem também. Por que dar um soco na cara no último lance do primeiro tempo no jogador, no Bidon que está te marcando? Um lance, né, inexplicável. O Flamengo tem alguns jogadores que, claro, todo jogador pode fazer isso no momento da carreira, sim, mas é um ponto de atenção. O Flamengo tem alguns jogadores que costumam fazer isso e podem prejudicar muito o time em jogos importantes. E com relação... Bom, rapaziada, então vocês acompanharam o debate, né? Esse jogo entre Flamengo e Corinthians. O Flamengo acabou sendo derrotado. Na verdade, o resultado poderia ter sido outro, né? Paquetá teve a chance no finalzinho, quando ainda estava 1-0 para o Corinthians, praticamente na risca da pequena área. E aí, ele sozinho chutou para fora. E aí, pouco tempo depois, Yuri Alberto foi lá e fez o segundo do Corinthians, consagrou de vez, decretou o título ao timão da Supercopa do Brasil. E aí, Paquetá foi muito questionado, né, por torcedores e também foi muito zoado. O Flamengo foi muito zoado por isso. 40 milhões de euros e Paquetá perdeu aquele lance que poderia colocar o Flamengo de novo na disputa pelo título da Supercopa. Bom, enfim, será que o Flamengo foi de fato prejudicado? Vocês ouviram aí palavras dos jornalistas do Sport TV, né? Jogadores do Flamengo frequentemente passam por problemas parecidos, né, de agressão, enfim. Felipe Luiz não quis usar isso como desculpa, né? Ele tirou dele da reta, não quis dizer que por esse motivo, pela expulsão, o Flamengo foi prejudicado, nem que a arbitragem foi errada. Enfim, o que ele disse de fato foi que treinaram para jogar 11 contra 11, né? Jogando ali 11 contra 10. Consequentemente, a partida muda completamente, né? Vai ser outra. E aí, foi o único ponto do Felipe Luiz que ele não quis usar esse argumento como que o Flamengo foi prejudicado e por isso perdeu o título. Bom, é isso. O Flamengo agora vai se preparar para o próximo confronto pelo Brasileirão, né? A partida vai ser contra o Internacional, jogando em casa no Maracanã, nesta quarta-feira, depois de amanhã já, às 7 da noite. E agora é se preparar e esperar que o Flamengo faça uma boa partida contra o Inter e vença na segunda rodada sua primeira partida, sua primeira vitória, conquistou sua primeira vitória nesse Brasileirão, já que perdeu no último fim de semana, no último meio de semana, para o São Paulo de virada. Então é isso, logo mais trago mais notícias aqui para vocês, então se inscreve no canal e curte esse vídeo para o YouTube te entregar mais conteúdos como esse.